Deus. Meus irmãos, grande alegria, grata satisfação que eu quero complementar a cada um a todos. Eu passo o Senhor. Meus irmãos, da forma como estamos, os que trouxeram Bíblias, por gentileza, a não ser que seja o costume da igreja ficar de pé. Os que trouxeram Bíblias, por gentileza, comigo, o livro do profeta Isaías, capítulo número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo número 6. Nós leremos a partir do versículo de número 1. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de retornar a essa casa e podermos juntos oferecer um momento de adoração a Deus. Expressar também a palavra de honra e gratidão ao anjo do Senhor nessa igreja, pastor Carlos, que Deus em Cristo continue abençoando. Um abraço ao pastor Luiz, ao Senhor e a todos os outros que estão juntos aqui ao convite, todas as vezes que estivemos juntos, fomos abraçados por Deus. Deus continue abençoando você, toda a liderança, todos os adolescentes aqui do Alto Vale, todos os amigos que estão conosco nessa noite, Jezebel, Gustavo, Deus abençoe. Sabe, também está aqui. Muito bom estar aqui. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1, somente aqueles que encontraram digam amém. Está escrito assim, capítulo 6, versículo 1 do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 sobrevoavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse ele: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram bem o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado. Amém. Sente-se, por gentileza, celebrando o nome do Senhor. Você pode fechar a sua Bíblia, levantar o seu rosto e dar de presente a sua atenção, muito cedo, muito objetivo, tendo em vista que nós estaremos durante uma semana celebrando a Deus com os nossos cultos e ouvindo a palavra de Deus ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. Por isso não quero ser cansativo, porém fiel àquilo que o Espírito de Deus propôs ao nosso espírito. Eu começo a minha fala chamando a tua atenção sobre toda a Bíblia Sagrada. Não há dúvidas que todos os livros canonizados neste manual de fé que nós carregamos como guia para uma vida com Deus são dignos de toda aceitação, porque foram inspirados pelo Espírito de Deus. Todos aptos para corrigir, ensinar, redarguir e formar em justiça, e disso nós não temos dúvidas. Desde a primeira palavra à última palavra inserida no cânon sagrado, encontramos não apenas o hálito de Deus soprando ao espírito de quem escrevia, mas a vontade diretiva de Deus orientando o seu povo e a sua igreja, a fim de que conhecessem o modelo que Deus escolhe, estabelece para aquele que Ele chama. Entendendo isso, nós conseguimos absorver uma clara realidade em que qualquer palavra, qualquer livro, qualquer capítulo, qualquer versículo é suficiente
para nos trazer verdades reveladas de Deus, para nos orientar nas mais diversas características da nossa vida e nos trazer orientações para todas as camadas da regência da nossa história. Entretanto, sabendo que tudo que aqui está porque passou pelo crivo de uma canonização, submetendo-se a pelo menos 3 testes da igreja primitiva, por meio dos nossos pais na fé: o teste da aceitação, da preservação, da expiação. Sabemos que tudo isso poderia hoje alimentar-nos de forma muito clara e ampla, como tem feito e o fará até que Jesus volte. Entretanto, mesmo sabendo que toda a Bíblia é inspirada, sempre vai existir alguns livros, alguns textos que chamam mais a nossa atenção. Talvez pela frequência que ouvimos ou lemos, talvez pela forma poética que foi escrito, talvez pela complexidade das suas narrativas, pelos mistérios que ele apresenta. Enfim, cada um com suas particularidades vai sentir uma atenção peculiar, diferenciada, distinta por cada expressividade do texto sagrado, de forma muito particular e individual. E é nesta individualidade que o meu coração bate mais forte todas as vezes que eu leio o livro do profeta Isaías. Não porque estamos apenas diante do maior profeta em nível de desenvolvimento ministerial que a Bíblia Sagrada apresenta. Nenhum outro profeta teve o privilégio que Isaías teve de protagonizar um ministério ativo no mínimo em 45, 50 anos de exercício, claro, passando pela regência de pelo menos 4 reis, saindo do trono, assumindo o trono, saindo do trono, assumindo o trono e mantendo-se ele ainda como oráculo de Deus na terra, como portador dos vaticínios de Deus na terra. Não porque apenas 50 anos aproximadamente do seu ministério foi desenvolvido e canonizado, não apenas por ser este o maior livro profético de toda a Bíblia Sagrada, sendo comparada a uma miniatura da Bíblia pelos seus 66 capítulos inseridos durante toda essa tratativa profética, sendo também dividido em 39 capítulos direcionados a Israel e 27 capítulos direcionados à expectativa do Messias. Mais do que isso, Isaías vai ser a maior autoridade de referência profética também no Novo Testamento. Se nós somássemos os 11 outros livros proféticos, ou melhor, os 12 outros livros proféticos considerados profetas menores e os outros 4 livros considerados profetas maiores, somássemos a referência que eles vão ter no Novo Testamento, não se comparariam a quantidade de vezes que Isaías é evocado pela boca de Jesus, pela boca dos discípulos e pela boca dos apóstolos, de forma indireta. De citações indiretas são mais de 150 vezes que a verdade que este profeta escreve volta a se tornar real no ambiente em que a igreja estava sendo instaurada. De forma direta, em citações diretas, são 50 vezes ou Jesus, ou os discípulos, ou os apóstolos citarão aquilo que Deus deu a este homem, totalizando assim grande expressividade da sua narrativa. Entretanto, mais do que isso, o livro do profeta Isaías é carregado, nutrido de uma beleza intelectual. E quem gosta de literatura, todas as vezes que para ler estes capítulos e versículos, se apaixona pela grande capacidade cognitiva do jovem profeta em deixar o recado de Deus de forma muito ampla e expressiva. Até porque nesses 66 capítulos nós vamos encontrar mais de 2.185 palavras distintas, fruto de uma mente brilhante, de uma mente que desfrutou de um processo pedagógico formativo muito privilegiado, e de que além de desfrutar desse processo pedagógico formativo privilegiado, tinha também um dom natural com as palavras, a
Afinal de contas, não importa o quanto você se dedique, não importa o quanto você se empenhe durante o processo formativo da tua vida, há sim uma diferença na habilidade de escrever, de falar, que cada um há de nutrir. Isaías vai ser o único livro que carrega este número de palavras distintas, se comparando talvez, ou se aproximando um pouco de quem vem abaixo, sendo considerado o livro dos Salmos, com uma grande diferença, claro. Enquanto o profeta Isaías foi o único autor deste livro, o livro dos Salmos é composto por diversos autores. Entretanto, mais do que todas essas belas verdades que nós encontramos no livro do profeta, mais do que encontrar nele também a capacidade de diagnosticar o seu tempo e apresentar soluções, mais do que decifrar com um binóculo profético, uma luneta profética, enxergar antes da manifestação do próprio Messias características do seu ministério, do seu sacrifício, características da sua obra, da onde viria, como viria, para que viria e como morreria, qual seria a conclusão, o ápice, o ponto culminante da sua chamada. Mais do que tudo isso, o que me chama a atenção é a história deste profeta. Alguém que teve o privilégio que poucos tiveram. Alguém que desfrutou de uma dádiva que poucos aqui desfrutaram. A dádiva de nascer em uma casa, em uma família abastada e rica. O privilégio de possuir nas suas características genéticas, no seu DNA, as mesmas características que um rei possuía, por ser ele sobrinho de um grande rei. O privilégio de nascer em um berço de ouro e não precisar se preocupar com as limitações de uma vida escassa, e não precisar ter que enfrentar as dificuldades de uma vida completamente cercada de limitações, de lutas, de tribulações, de turbulências. Isaías vai nascer à beira do palácio, e por isso vai ter a grata satisfação de não ter necessidades naturais, sendo cada vez mais proteladas pela ausência de recursos. Por exemplo, não vai ser uma criança que vai chorar por pão e não ter pão para comer. Não vai ser uma criança que vai chorar por leite, não ter leite para beber. Isaías vai receber tudo o que era necessário, e mais do que necessário, para ser formado. Reflexo vai ser essa mente brilhante que nós vamos encontrar no seu livro, porque Isaías vai ter o privilégio de estudar nas melhores escolas. Além de ser formado, como todo judeu, dentro deste processo de formação estabelecido pelo Levirado, Isaías vai receber a graça de receber conhecimentos que somente quem integrava o palácio recebia. Somente quem possuía o privilégio de perlustrar o palácio recebia. E é com este privilégio que Isaías consegue se desenvolver. Porém, isso tudo para ele não era tão suficiente assim. Sobrinho do rei, recebendo a melhor educação, a melhor formação, recebendo a melhor estrutura familiar, recebendo um berço de ouro para lhe preceder. Mais do que isso, Isaías tinha desejo de se envolver com Deus. Uma sede pela transcendência, uma sede por aquilo que era metafísico, uma sede por Deus, uma sede pelo envolvimento com esta ambiência religiosa e divina. Sabendo que esse desejo fazia parte da sua história, Isaías tinha algumas dificuldades. Deus havia instituído pelo menos 3 ministérios na Bíblia até então. E dos 3 ministérios que Deus havia instituído, 2 Isaías não poderia ocupar. Se um dia ele sonhasse em ser sacerdote,
não haveria espaço para que ele alcançasse este ministério sacerdotal, porque Isaías não era descendente de Abraão. Se um dia ele sonhasse em se envolver com o templo, partilhar dos deveres estabelecidos nas normas do levirato, para quem levita não era, Isaías não poderia, porque Isaías também não era da tribo de Levi. Logo, o primeiro ministério seria desclassificado, sem chances de ocupar o exercer. Um segundo ministério poderia ser apresentado, o ministério de rei. Todavia, rei também Isaías não seria, porque para ser rei, principalmente no reino do sul, em Jerusalém, um vínculo claro precisaria ser estabelecido, como é? Descendente de Davi, filho de rei, diferente do reino do norte, que vai possuir 19 reis sob 9 dinastias, 9 famílias, 9 impérios, 9 clãs. O reino do sul se mantém fiel ao trono de Davi, 20 reis, única e exclusivamente desta raiz genealógica de Davi. Logo, Isaías também descarta a possibilidade de ser rei. Se sacerdote e rei eu não posso ser, existe algo que eu posso tomar posse, o ministério profético. Até porque não existe instituição do ministério profético estabelecida por uma ordem hierárquica. O sacerdote não precisa ungir o profeta, o rei não precisa ungir o profeta precisa ter um chamado de Deus apenas. E é neste desejo de se envolver com a obra que Isaías começa a desenvolver o ministério profético. 5 capítulos do seu livro nós vamos perceber este jovem vacinando aquilo que aparentemente considerava ser a própria boca de Deus da terra falando. 5 capítulos que nós vamos encontrar Isaías exercendo uma chamada sem nenhum chamamento, exercendo uma vocação sem nenhuma convocação. São 5 capítulos que Isaías assume o cenário profético de Jerusalém e aponta o dedo para onde queria, do jeito que queria. E é por isso que nós vamos chamar os 5 primeiros capítulos de os ais de Isaías. E é natural perceber que não existe questionamento ante as profecias de Isaías, até porque quem é que vai questionar em sã consciência a verdade na boca de alguém que é filho do rei? Quem é que vai tentar denegrir, minimizar, desestabilizar? Quem é que vai tentar desclassificar, desconsiderar aquilo que o sobrinho do rei está falando? Até porque o respeito ao trono recaía também no respeito ao profeta, por ser ele da família do rei. Mesmo que alguém questionasse, coragem não tinha de dizer que Isaías estava equivocado. Um medo da autoridade que era imposta sobre a sua palavra, não por Deus, porque Deus ainda não havia o chamado, mas pelo trono do seu tio, isolava, protegia, escondia o ministério do profeta. E isso lhe dá autoridade para apontar quem queria, da forma que queria. Equivocado talvez, porque a autoridade que vem de Deus não vem para ser usada contra pessoas. A autoridade que vem de Deus vem para ser usada em favor de pessoas. Aleluia, aleluia. Deus nunca vai dar autoridade para ninguém, para que este alguém com a autoridade que Ele dá utilize dessa ferramenta para menosprezar, desqualificar, humilhar. Não, a autoridade de Deus vem para abraçar, ajudar, acolher, corrigir, sim, claro, mas sempre responder debaixo dessa justiça. Moisés entende muito bem isso. E diante do próprio Deus, ele defende o povo que Deus deu a ele debaixo de sua autoridade. Tudo isso acontecia na vida do profeta. Porém, o fato de Isaías estar começando o seu ministério
sem nenhum chamamento, direcionamento ou vocação, não significa que Isaías estava errado. Não significa que Isaías não tinha algo estabelecido por Deus na eternidade que chegaria a se concretizar na terra. Até porque o segredo de um ministério de sucesso não está nem tanto no seu começo. O segredo de um ministério de sucesso não está nem tanto na sua origem. O segredo de um ministério de sucesso está no seu percurso, no seu final. Até porque tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Tem muita gente que começa mal, mas termina bem. É por isso que a avaliação de algo por Deus como sendo de sucesso, relacionada à chamada, vida, ministério, vocação, nunca está no começo. Deus nunca vai chamar de bom algo que está iniciando agora. Não. A gente chama. Está fazendo um bom trabalho. Está tendo uma boa liderança. Está pregando muito bem. Entretanto, Deus não avalia nada no começo. Quando Deus estabelece os processos de criação, dividindo entre três períodos de divisão clara entre processos de criação e processos de ornamentação, 6 dias estabelecidos. Ao final de cada dia do seu trabalho concluído, a Bíblia vai dizer: e viu Deus que era bom. Deus nunca avalia o trabalho no começo do dia. Ele sempre avalia o trabalho no fim do dia. Obra concluída, bom, avalizado, aprovado, obra efetivada, sucesso. É por isso que, quando um jovem rico se aproxima de Jesus para perguntar algumas verdades sobre o reino, se aproxima com um enunciado claro dizendo: bom mestre, a gente vai perceber que Jesus rejeita ser chamado de mestre. Até porque, como diz um grande teólogo dessa nação, Jesus sabia que o tempo que ele teria para ser chamado de mestre seria muito curto. No céu ele não vai ser chamado de mestre, porque só existe mestre onde há ignorância, e no céu não existe ignorância. Logo ele não será chamado de mestre. Porém ele rejeita ser chamado de bom. Quantas vezes você não se perguntou por que é que Jesus rejeita ser chamado de bom? Se ele era o próprio Filho de Deus, a resposta está aqui. Porque na mente de Deus só pode ser bom aquilo que chegou ao fim. Na mente de Deus só pode ser bom aquilo que alcançou a sua conclusão. E Jesus ainda não havia alcançado. A cruz não havia sido consumada. A sexta-feira no Gólgota ainda não havia sido efetivada. A madrugada de sexta ainda não havia sido enfrentada no Getsemane, com as lágrimas, com o sangue esvaindo pelos seus poros. Nada disso havia acontecido. Logo ele olha para aquele chama e diz: bom é só Deus. Você nunca vai ouvir Deus te chamando de servo bom e fiel na Bíblia quando Ele te chama para a fé. Vem, servo bom e fiel, aceite o meu nome, seja salvo e viva uma vida na terra. Não. Todas as vezes que a Bíblia apresenta a Deus ou Jesus nos chamando de servos bons e fiéis por meio de parábolas ou de revelações diretas, todas essas vezes essas revelações se dão no momento em que nós entrarmos nas mansões celestiais, concluirmos o ministério da terra, efetivarmos a chamada aqui. Logo chegaremos aonde Ele estabeleceu como ponto final, e só lá ouviremos: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Isaías começa o ministério não tão bem assim. Só que Deus havia estabelecido para ele um propósito que nem mesmo os seus olhos um dia sonharam ver, nem tampouco em seu ouvido ecoou a possibilidade de criar em sua mente ou em seu coração um pensamento de uma chamada como essa. Porém, para que a chamada de Isaías fosse efetivada, algumas coisas precisavam sair da sua história. Aquilo que lhe dava autoridade e crédito, aquilo que lhe credenciava, aquilo que lhe dava respaldo, respeito, o trono do seu tio.
A figura de quem lhe dava autonomia precisava desaparecer da sua existência. E é por isso que o chamado de Isaías começa exatamente no capítulo de número 6, com o texto dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morre o seu tio, a Bíblia vai dizer que Isaías entra no templo. E eu não vejo Isaías entrando no templo, meu amigo Daniel, para oferecer um culto de celebração a Deus, com a alma em júbilo pela gratidão da morte que aconteceu em sua casa, a morte do seu tio. Eu não vejo Isaías entrando no templo para celebrar cânticos, aplaudir, festejar, dançar pela morte do seu tio. Até porque ninguém celebra a morte de quem ama. Eu vejo Isaías entrando no templo com um coração frustrado, com uma alma amargurada. Até porque quem lhe credenciava havia morrido. Quem havia lhe proporcionado diversos ambientes de sucesso durante a sua formação não estava mais no trono. O que seria da sua chamada? O que seria do seu ministério? O que seria da sua vocação? É neste ambiente que Isaías entra no templo com o coração ferido pela morte de quem lhe autorizava. Quando ele chega no templo, como alguém que chega diante de um ambiente de frustração, prestes a entregar credencial de profeta. Para mim já deu o que tinha que dar. Não quero mais ministério, vocação. Não quero mais viver este relacionamento com a experiência de profetizar. Ele entra no templo diante deste sentimento de crise. Olha para o céu como alguém que está dizendo: esta será a minha última vez. E quando ele olha para cima, ele não enxerga o teto do templo. Ele não enxerga a atmosfera, a estratosfera, a ionosfera. A Bíblia diz que ele vê os céus abertos. Pensando que sua chamada estava acabando, a visão que ele vai ter é a visão de um trono. Em paradoxo com sua vivência, porque na terra a referência de trono estava vazia. O trono do seu tio estava desocupado. A morte ceifou quem se assentava nele. O trono que aparece agora aparece ocupado. Um alto e sublime trono. E quem estava sentado nesse alto e sublime trono tinha um vestido cuja orla, o cetro do seu corpo, enxerga todo o tempo. Isaías começa a ter suas definições claras. Primeiro, este trono não está em mesmo nível que o trono do meu tio. Este trono está em um alto e sublime lugar. Quem assenta sobre este trono tem orlas que tocam a terra. Na sua mente, conforme a tradição estava clara, a ideia de que um rei que todas as vezes vencendo batalhas, quando o fazia, efetivava conquistas, aumentava a orla do seu manto. Logo, um rei com orlas dos vestidos grandes era um rei que vencia muitas batalhas. Todavia, este rei estava em alto e sublime trono, e a orla do seu manto estava no templo. Logo, ele não estava diante de um rei que vencia algumas batalhas. Ele estava diante de um rei que nunca perdeu nenhuma batalha. Além de estar com esta gloriosa visão, ele vê seres criados exclusivamente para o adorar. Serafins que com asas cobriam o rosto, com asas cobriam os pés, e com asas sobrevoavam. Um único uníssono som saía de suas bocas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Diversas revelações nós poderíamos encontrar nesse texto. A primeira é uma apresentação clara
e pés, e comuns sobrevoavam. O ato de cobrir o rosto e cobrir os pés é sinônimo de adoração. O ato de sobrevoar é sinônimo de serviço. Deus está mostrando que para quem se relaciona com Ele em escala de prioridades, há primeiro sim a necessidade de aprender a adorar, para depois querer trabalhar. Até porque é impossível trabalhar para Deus sem estar ou ser envolvido por esse sentimento de adoração. Deus não procura trabalhadores, Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura pessoas que trabalhem, até porque Deus não quer que a gente trabalhe para Ele. Não, André, é claro que não. Quem trabalha para Deus faz o que sabe fazer. Quem trabalha para Deus faz o que pode fazer. Quem trabalha para Deus faz o que consegue fazer. Quem trabalha para Deus faz quando pode, da forma que pode, da maneira que pode. Deus não quer trabalhadores que trabalhem para Ele. Deus quer que você entenda a proposta real do reino, que não é você trabalhar para Ele, é Ele trabalhar através de você. Porque quando Ele trabalha através de você, você não faz, mas Ele faz através de ti. Você não pode, mas Ele pode através de ti. Você não tem, mas Ele tem através de ti. A segunda revelação é que quem adora e entende o propósito da adoração reflete aquilo que está adorando. A Bíblia não apresenta os serafins dizendo uns para os outros. Melhor, a Bíblia não apresenta os serafins dizendo para Deus. A Bíblia apresenta os serafins dizendo uns para os outros. Perceba, Deus está entronizado. Os serafins estão sobre Deus e estão dizendo uns para os outros: Santo, 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 Santo. Por que, André? Porque você só pode refletir aquilo que você adorar. Como eles estavam adorando a Deus, a santidade de Deus era visualizada neles. Porém, a continuidade deixa claro que eles sabiam que aquilo que estava neles não era deles, era de Deus. Porque o cântico não termina no santo, santo, santo. Continua. É o Senhor dos exércitos. Era como se adorando a Deus, a glória de Deus refletisse neles. Um dizia: Santo, Santo, Santo. Quem? Eu não. O Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo. Quem? Eu não. O Senhor dos exércitos. Por quê? Porque quem adora, além de refletir a glória, precisa entender que a glória que reflete não é dele, a glória que reflete é de Deus. É por isso que a gente, dentro de um ambiente de mundo, diz: glória, glória. Quem? Ao pregador, não. Ao Senhor dos exércitos. Glória, glória. Quem? A quem canta, não. Ao Senhor dos exércitos. A glória do pregador não é do pregador, é do Senhor dos exércitos. A glória de quem lidera não é de quem lidera, é do Senhor dos exércitos. A glória da igreja não é da igreja, é do Senhor dos exércitos. Preciso encerrar 2 minutos, eu devolvo o microfone. Isaías tem 2 experiências. A primeira, uma visão que lhe mostra o trono. A segunda, uma visão que lhe direciona para outro ambiente. Quando ele vê o trono de Deus, a experiência da manifestação da glória, da transcendência, do relacionamento íntimo, não nutre em Isaías a soberba de quem tem a liberdade de ver Deus. Não é porque Isaías é Deus que ele diz: sou mais espiritual do que você, tenho mais intimidade com Deus do que você, tenho mais autoridade, mais autonomia, mais intimidade, mais vínculo do que qualquer outro. Muito pelo contrário, quando ele vê o trono, o que sai da sua boca é um grito de desespero: ai de mim, que vou perecer. Por que Isaías? Porque sou um homem de lábios impuros. O trono de Deus revela para Isaías quem realmente ele era.
Pense comigo, senhoras e senhores, quantas vezes Isaías pregou com os lábios impuros? Quantas vezes Isaías profetizou com os lábios impuros? Quantas vezes Isaías apareceu nos banners, nos cartazes, nos púlpitos de Jerusalém com os lábios impuros, pensando que aquela era a sua habilidade, que aquele era o seu dom. Porém, quando Deus se revela, aquilo que ele pensava ser a sua habilidade, na verdade, se descobre ser o seu real problema. Por que, André? Porque o trono de Deus revela a sua justiça, e a sua justiça aponta as nossas falhas. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente descobre quem a gente é. Quanto mais perto de Deus estamos, mais reconhecemos quem somos. Quanto mais distante dele, mais pensamos que somos quem na verdade não somos. É por isso que muitas pessoas conseguem passar 20, 30, 40 anos na fé, pensando estar bem sem produzir nada, porque podem estar relacionadas, sim, muito bem, e envolvidas de forma muito ampla e intensa com tudo aquilo que traz aspectos de religião. Mas o fato de se relacionar com religião significa se relacionar com Deus. Existem pessoas que se relacionam apenas com ambientes de religião, assim como Isaías entra no templo, sai do templo, entra no templo, sai do templo, entra no templo, sai do templo, com os lábios puros, até que Deus se revela. Quando Deus se revela, a sua natureza de fracasso aparece, a sua autossuficiência desmorona, sucumbe. E o sentimento é de imperfeição, de falha, de fraqueza, de impureza, de impiedade. Era como se Deus estivesse mostrando: você pensa ser a tua habilidade de pregar, mas na verdade os teus lábios não foram santificados. Você pensa ser a tua habilidade de cultuar, mas na verdade você não foi purificado ainda. Ai de mim. E quando ele pensa que vai morrer, Deus muda a visão da revelação, e ele vê um altar, e do altar uma brasa de fogo é tirada com uma tenaz e queima os seus lábios, e a voz que ecoa é: perdoado estão os teus pecados. Aleluia. 3 passos para uma geração que quer ser curada. 3 passos para uma geração que quer ser sarada. O tema que vocês estabeleceram com o samaritano, com um propósito principal de cura, de renovação, de transformação, as feridas que foram abertas através das circunstâncias da vida. Aqui estão 3 passos para quem quer ser sarado. O primeiro: se aproximar de Deus, porque somente perto dele a gente descobre as nossas feridas, as nossas fraquezas. E enquanto não descobrirmos o que em nós está errado e reconhecermos, não